aquela interação fantástica que temos com você diariamente. Hoje faremos mais ainda, porque é um dia legal, é uma sexta-feira. O Lucas Martins tá lá em Caraguatatuba ainda ou já retornou? Não, tá lá em Caraguatatuba ainda, com as atualizações que a gente tem do acidente que aconteceu ontem à tarde, né? Ou, na verdade, no fim da manhã. A gente falou bastante sobre esse acidente ontem. Hoje o que a gente está acompanhando é o estado de saúde das pessoas, né? Sobreviventes desse acidente e as investigações que estão em andamento, né, Lucas? Tudo bem? Boa tarde. Oi, Luquinha, boa tarde, bem-vindo, querido. Tudo bem aí? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Aninha. A gente segue acompanhando com bastante expectativa a evolução do estado de saúde dessa família, a família Frias, que estava nesse avião. Um jatinho Cessna Citation, que acabou passando lotado ali na pista. Passou direto na pista, bateu na praça que fica diante da pista do aeroporto e só parou no mar. Neste momento, uma boa notícia. O Bruno Almeida e os dois filhos dele, a Ayla e o Luca, estão com um quadro de saúde já bem melhor. De acordo com os médicos, eles evoluíram bastante. Tem alguns detalhes que ainda precisam ser verificados, precisam ser acompanhados, então eles devem permanecer internados, mas o quadro de saúde já é bem melhor, ao contrário do que acontece com a Mireille, ela que é mãe das crianças, esposa do Bruno. Ela teve traumatismo craniano e também um trauma no abdômen. Ela passou por uma cirurgia de emergência ontem ainda na Santa Casa de Ubatuba, foi transferida já de noite para o Hospital Regional do Litoral Norte, que fica na cidade vizinha, Caraguatatuba, permanece na UTI e o estado de saúde dela, apesar de estável nesse momento, ainda é considerado bastante grave. Assim que for possível, assim que os médicos considerarem viável, deve haver uma nova transferência, dessa vez por helicópteros particulares da própria família, para hospitais da capital paulista, muito provavelmente o Hospital Sírio-Libanês. A única vítima fatal deste acidente foi o Paulo Segueto, ele que comandava o avião, ele que pilotava esse jatinho. Ele está sendo enterrado nesse momento no interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, de onde ele é. Um piloto bastante experiente, repito, ele já pilotou aviões comerciais de grande porte, ele trabalhou na Passaredo e na Azul, linhas aéreas, durante bastante tempo. O que os investigadores do Seripa 4, o Seripa é o setor regional do CENIPA, que é o órgão da aeronáutica que investiga acidentes aeronáuticos, eles querem saber, nesse momento, qual a minutagem, quantas horas de voo esse piloto tinha, não no geral, mas nesse avião especificamente, um jatinho com capacidade para 9 pessoas, 2 pilotos mais 7 passageiros, e quantas vezes ou qual a experiência dele nesse aeroporto especificamente, que é um aeroporto que tem características muito peculiares, e por isso os investigadores querem entender exatamente todos esses detalhes para tentar descobrir qual foi a causa deste acidente, Joel, Aninha. É isso. Luquinha, ontem você trouxe uma informação para gente de extrema relevância e que tem feito muitas pessoas pensarem, né? Informação que você obteve de forma extraoficial, acredito, com as suas fontes no CENIPA, de que o avião ele fez o pouso no sentido contrário, né? Ele deveria ter se aproximado da pista vindo do mar e ele veio da serra. Ontem, quando você fez a colocação, eu entendi, mas depois ficou mais claro ainda para mim. E eu peço agora para você que está me ouvindo fazer o seguinte pensamento ou imaginação. Imagine a área de serra, a pista, a avenida e o mar, correto? Agora imagine, já com esse desenho que você tem aí, o avião se aproximando vindo do mar. Ele toca a pista praticamente no início dela, correto? É mais fácil porque não tem que desviar da serra. E segue ali o trajeto correto até desacelerar aos poucos e parar. Isso. Agora imagine esse mesmo cenário e o avião vindo da região da serra. Ele vem da serra, passa a montanha e se aproxima da pista. Vocês concordam comigo que ele consegue ali aproveitar uma parte da pista bem menor do que aproveitaria no outro sentido? Que ele vem da serra, ele tem que descer a aeronave, até ele descer,
ele já comeu ali uma parte considerável da pista. Por isso que ele aparece ali em uma velocidade altíssima, porque ele veio do lado da serra. Ele utilizou uma parte da pista bem menor do que usaria se tivesse vindo no sentido contrário. Então ele aparece naquele vídeo lá em altíssima velocidade. Uma velocidade que ele teria, talvez, ao tocar a pista. Ele não teve tempo hábil de reduzir a velocidade aos poucos para parar a aeronave. Visto isso, Lucas, resta saber se houve um equívoco por parte do piloto, se ele se confundiu, se ele fez o pouso no sentido contrário ao que deveria fazer. Há essa possibilidade de ter acontecido uma confusão e se não foi confusão, algum motivo que deve ser investigado? É possível, faz parte da investigação do Seripa entender o porquê. Ele mudou de ideia, porque ele já havia comunicado para um piloto de helicóptero. No momento que eles fazem a aproximação, eles conversam entre eles, veem quais são as aeronaves que estão na região, e o avião tinha prioridade para o pouso. Então ele conversa com esse piloto de helicóptero, ele diz que vai fazer o pouso, então o helicóptero teria que aguardar, e ele diz que vai fazer a aproximação tradicional, que significa passa direto pelo aeroporto, vai lá no mar, faz o contorno para vir do mar. Foi essa a informação que o piloto passou inicialmente, mas isso não aconteceu. Por quê? É a pergunta que o Seripa tenta responder. E enquanto a gente conversava, eu estava me aproximando aqui junto com o Dario Costenário e o Josimar Almeida, nossa equipe aqui da TV Bandeirantes, Joel, e eu cheguei justamente no local do acidente. A gente pegou um trânsito danado para ver a única ligação aqui, para quem não conhece essa região, é a Rio Santos, né? E nessa época do ano, numa sexta-feira, o trânsito bastante intenso. A gente fez esse trajeto em cerca de 4 horas e 20. E eu chego nesse momento. Os destroços já foram retirados do mar. O cenário que a gente vê é uma área isolada nessa praça que tem aqui entre o aeroporto, a pista do aeroporto e o mar. Alguns tratores estão aqui, escavadeiras, justamente para consertar aqui o que foi destruído pelo avião, e a área está isolada onde esses operários estão trabalhando. Tem uma avenida relativamente estreita entre essa praça e o alambrado do aeroporto. E daqui a gente tem uma ideia perfeita. Até a impressão que eu tenho olhando para a montanha lá, viu, Joel, Aninha, é que a montanha está até mais próxima. É que a gente tem um número. Se eu tivesse que falar, eu ia falar que a montanha está a 500, 600 metros do ponto onde eu estou. Mas a gente tem um número, que a pista, o tamanho da pista é de 940 metros. Somando mais 100, 200 até o ponto onde começa a pista, que eu consigo enxergar daqui, é 1 quilômetro e pouquinho. E a montanha está muito perto da pista. Então, se o avião, um jato, lembrando que é um jatinho, ele vem pelo alto da montanha, ele não pode vir passando lambendo as árvores, assim, passando muito próximo às árvores. Então, ele tem que vir um pouco mais alto. Ele tem que descer muito bruscamente. E conversei com o pessoal do Seripa, eles dizem que nessa posição o jato perde de 400 a 600 metros de pista. Ele toca o solo, ele consegue, se tudo der certo, ele toca o solo da metade da pista para frente. Se o fabricante diz que este jatinho especificamente precisa de 800 metros para pousar em segurança, ele só tem ali 400, 500. Mesmo que tudo tivesse dado certo, ele tivesse tocado a pista onde é possível, ele não teria espaço suficiente para parar. Então, o que os investigadores acreditam é que ele percebeu isso no momento que ele baixava, tentou arremeter, significa tentou desistir do pouso e não conseguiu, acabou batendo na praça e foi parar no mar. Então, é uma investigação bastante delicada. Lembrando que essa investigação do Seripa não é uma investigação para punir ninguém. É uma investigação para entender quais foram as causas, né, quais foram os fatores que contribuíram para esse acidente, para evitar novos acidentes deste tipo. Isso. Principalmente porque esse avião, esse aeroporto, não é um aeroporto adequado para um jatinho. São raros os pousos de jatinho nesse aeroporto. A gente já conversou com algumas pessoas ligadas, a gente está tentando um posicionamento oficial, mas é muito claro, aqui são raros os pousos realizados por jatinhos desse tipo, justamente por essa característica, a pista curta e a serra muito próxima. Então isso tem um pouso de jatinho aqui a cada mês.
e até, se eu ainda tiver um tempinho, Joel, Aninha, entrei no Google para chegar até aqui, né? A gente faz a pesquisa, coloca lá aeródromo e tem aquelas avaliações, aqueles comentários posteriores. E tem justamente um piloto de jatinho que disse que fez um pouso aqui, ele diz, olha, a pista é muito curta, eu quase não consegui parar. Se eu não tivesse tocado a lona de freio, eu não teria parado, teria acontecido um acidente. Então, já num comentário relativamente antigo de um piloto de jatinho que disse que também pousou aqui em condições parecidas, só que fez o pouso no sentido do mar para a serra. Isso, no sentido que dá para aproveitar mais a pista. Exato. Até há possibilidade técnica para pouso, como você bem disse, mas a margem é muito pequena, né? Exatamente. Porque a necessidade é de quase 900 metros mesmo, para você fazer um pouso em segurança com um jato como esse Citation aí, né? E se precisa de 900 e a pista tem 900, você não tem margem para nada, não é? E se qualquer coisinha que dê errado ali, já se traduz em consequência grave. E ontem algo deu errado. O fato dele fazer o pouso no sentido inverso. E aí agora descobriu o porquê disso ter acontecido. Não tem margem para nada essa pista quando falamos de Citation, de jato como um todo, não somente o Citation. Agora, me impressiona a qualidade dessa aeronave, viu, Lucas? Eu falei isso algumas vezes pelo seguinte, você viu o jato chegando naquela velocidade, batendo naquela estrutura de concreto, explodindo, caindo de ponta cabeça no mar. E ainda todas as pessoas que estavam dentro dele permaneceram vivas. O piloto morreu afogado. Todos estavam vivos. Imagine a qualidade dessa aeronave. Uma aeronave que custa aí 40, 50 milhões, não à toa. É uma tecnologia assim, sem igual. E para resumir, reforçar na realidade o que o Lucas disse, ao fazer o pouso no sentido contrário, ele infelizmente não contou com 400 metros de pista. É muita coisa, e que deveria né? contar. No final das contas fez diferença. Exatamente, muita diferença. Muita diferença. Lucas, obrigada, viu? Tchau, querido. Obrigado. Valeu, gente. Grande abraço. Pode contar Abraço. pra gente aqui. Com Deus aí. Vamos pro intervalo.